Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai analisar a música da cantora Gabriela Rocha, que se chama Me Atraiu. Eu quero deixar algo bem claro aqui. Nós não estamos analisando o caráter do cantor ou da cantora. Nós estamos apenas analisando a composição e verificando, né, se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Então, esse é o nosso propósito. E depois de muitas pessoas pedirem, né, aqui no canal, a gente resolveu escolher essa música para a gente analisar, para verificar se está de acordo com a Bíblia ou não, ou se é apropriada para cantar no momento do culto. E a gente vai falar sobre várias coisas neste vídeo. Então, já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para você receber os próximos episódios, né, dessa série que nós estamos fazendo sobre analisar as músicas gospel. Então, cuidado para você não perder nenhum episódio. Mas vamos lá falar sobre a música da Gabriela Rocha. Vamos ler a letra dela, tá bom? Vamos lá? A música diz o seguinte: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Aí depois, né, repete novamente no primeiro estrofe, mas vamos falar sobre o segundo, que diz o seguinte: atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Aí, né, começa a repetir várias vezes. Então, essa é a composição da Gabriela Rocha, que se chama Me Atraiu. Nós já escutamos um trecho da música e também já lemos, né, a composição. Agora, eu quero mostrar para vocês como que nós, né, analisamos esse tipo de composição. Vamos lá? Nós fazemos essa análise em 4 pontos. Nós vamos tratar sobre a letra, vamos verificar o contexto, a aplicação para as nossas vidas e se é adequada ou não aquela música para o culto público. São esses requisitos que nós vamos usar para poder, né, interpretar e também entender as composições que nós vamos analisar aqui neste canal. Tá bom? Agora vamos lá. A letra. A letra fala sobre 3 coisas. Fala sobre chamado. A segunda coisa, temor. E a última coisa, glória de Deus. Vai falar sobre o chamado de Moisés, tá? Que a gente já vai falar um pouco sobre isso e também faz uma alusão às nossas vidas. Fala sobre o temor de estar na presença de Deus. E por último, atribui glória a Deus, que pertence somente a Ele toda a glória. E essa música vai falar exatamente sobre essas 3 coisas. Nós temos que ter temor a Deus, entender o nosso chamado e dar glória somente a Ele. Essa narrativa está bem presente no capítulo de Êxodo, que fala sobre o chamado de Moisés para libertar o povo do Egito. É claro que aqui a cantora, ela faz uma interpretação, uma analogia quanto a nós, né, que também temos o chamado, que está na presença de Deus, é a coisa mais maravilhosa que existe. Então, ela vai fazer uma alusão ou uma analogia às nossas vidas. E isso é muito bom. Vamos falar sobre o contexto, tá? O contexto dessa composição se trata do personagem Moisés, né? Nós temos aí o primeiro ponto, Moisés e a sarça ardente, que está em Êxodo capítulo 3, versículo 4. Ele sai do Egito ali depois de matar um egípcio e ele foge, vai para o deserto e encontra sua esposa e depois ele começa a pastorear. E o interessante é que ali ele tem um encontro com Deus. E Deus começa a falar com ele através de uma sarça ardente. E isso é muito interessante, é uma passagem fantástica. O segundo ponto, dentro desse contexto da música, é sobre o chamado de Moisés, que está no próximo capítulo, capítulo 4, aí vai do versículo 11 até o 13, que Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito. E ali se torna um momento do chamado de Moisés. E a cantora, né, a Gabriela Rocha, ela vai tratar exatamente isso, sobre esse contato que Moisés teve com Deus, esse chamado, né, que fez com que ele morresse na presença de Deus. E por último, né, no último ponto,
O contexto da música fala sobre estar na presença de Deus. Aí podemos ler o que está escrito em Salmos, capítulo 27, versículo 4. E eu coloquei aí, né, os Salmos 27, versículo 4, onde Davi dizia que queria que os seus pés estivessem sempre na casa do Senhor. Ou seja, estar na presença de Deus. E a cantora começa com uma narrativa falando sobre o chamado de Moisés, né? Depois vai falar um pouco sobre a glória de Deus e finaliza dizendo que nós devemos estar na presença de Deus, que não existe nada melhor do que isso. Então, é uma aplicação às nossas vidas. Agora, vamos trabalhar também a questão da aplicação dessa música em nossas vidas, tá? E diante dessa composição, Deus ensina que a sua presença nos basta. Que estar na presença de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. A cantora ela começa a cantar a música ali de uma forma bem enfática, aplicando a vida de Moisés, e depois ela traz para as nossas vidas esse exemplo, né? Agora, no segundo ponto, quanto à aplicação dessa música, Deus nos ensina a viver em temor a Ele. E foi isso que Moisés fez quando teve um encontro com Deus. Ele teve temor ao ter um encontro com Deus. Inclusive, ele não conhecia muito aquele Deus, né? Um Deus aparece ali na sarça ardente e chama Moisés para ir lá no Egito libertar o seu povo. E Moisés não sabe nem o nome do Deus que chamou ele. Aí Moisés disse o seguinte: se me perguntarem lá no Egito, quem foi que me enviou? O que eu devo dizer? Aí Deus diz o seguinte: eu sou o que sou. Talvez aquela forma de Moisés perguntar a Deus, talvez aquela forma que ele falou com Deus, tinha muito temor nas palavras de Moisés. Provavelmente tinha muito temor. E Moisés tinha temor a Deus. Inclusive, quando ele falava com Deus, ele era um homem que tinha muito temor a ele. E você pode ver a narrativa inteira da história de Israel. Né? O povo pecando, Moisés indo lá e orando a Deus, e Deus perdoando os pecados das pessoas. Mas mesmo assim, ele tinha temor a Deus, né? Então, a composição nos leva também a ter temor a Deus. E no último ponto, Deus nos mostra que somos vocacionados. Deixa eu falar algo importante. Você é vocacionado por Deus. Você tem um chamado por Deus. Assim como Moisés tinha, como Elias tinha, como os apóstolos tinham e tudo mais, nós também temos um chamado. Somos vocacionados para fazer algo em prol do Evangelho. E a música, ela vai narrar exatamente isso. Ela vai mostrar um personagem, Moisés, que não fala claramente, mas a narrativa aponta para a história de Moisés, e depois faz uma aplicação quanto às nossas vidas. E isso é muito legal. E nesse último ponto, nós vamos verificar se essa música é adequada ou não para um culto público. Sim, é adequada para o culto público, tá? É uma música que traz ali, né, fatos bíblicos, histórias bíblicas e tudo mais. Entretanto, para algumas pessoas que vão estar ali no culto, elas não vão entender um pouco de quem está falando, né? Qual é o personagem? Porque não fala. Então, para quem conhece de Bíblia, ok, tá falando sobre Moisés. Mas, como se trata de um culto público, talvez pode trazer um ruído para as pessoas que estão ali pela primeira vez. Imagina só uma pessoa que não é convertida, nunca leu a Bíblia e começa a cantar essa música na igreja. Ela vai ficar um pouco confusa, né? De quem tá falando essa letra? Aí eu lembro muito de Eunuco, né? De quem tá falando aqui, dele mesmo, né? Ou está falando de outro? Então, é importante a gente falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, de uma forma clara. Eu não sei qual a dificuldade que alguns cantores gospel têm hoje em dia de não poder falar mais o nome de Deus nas composições. Nessa composição, que ela é bonita e tudo mais, é bíblica, mas não cita Deus, não cita Cristo, não faz nem mesmo assim uma menção básica sobre a Trindade. Não, é claro que não precisa falar de todas essas coisas, mas por que alguns cantores gospel não estão mais se importando em falar sobre o nome de Deus abertamente? Qualquer tipo de louvor tem que ter uma aplicação a alguém. Então, falar sobre esse alguém é muito importante. E nós estamos falando sobre Deus. Então, deixar isso de uma forma explícita é muito importante.
Você pode cantar essa música no culto público sem problema nenhum, mas lembre-se que essas músicas, e muitas vezes, elas vão omitir o nome de Deus. Eu não sei por quê, mas eles estão fazendo isso hoje em dia. Mas a letra é adequada para cantar em um culto público. Aí, como eu disse anteriormente em alguns vídeos, vai de igreja para igreja. Tem igreja que vai falar, não, eu vou cantar, é legal. Outras igrejas vão falar o seguinte, não, não dá para cantar. Lembrando, né, que a palavra louvor vem do hebraico halal, que significa elogiar alguém, atribuir glória para alguém. Então, precisamos identificar se essa música atribui glória a Deus. E sim, ela atribui glória a Deus. Mas tem alguns fundamentos ali, alguns conceitos básicos que a música não respeita, né? Que é citar o nome de Deus, né? Falar sobre algumas coisas referentes aos atributos de Deus, então a gente não vê muito nessa música. Mas enfim, ela é bíblica. No segundo ponto aí, nós temos um problema, tá? A letra perde o foco em seu contexto. Começa falando sobre Moisés, né? E depois faz uma aplicação pessoal às nossas vidas. Isso é muito legal, mas perde o foco da história. Perde completamente o foco, né? Aí começa que eu queria estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu e tudo mais. Mas a gente não vê isso na história de Moisés. Né? Moisés, ele saiu ali do Egito devido a algumas circunstâncias, ele conheceu ali a sua esposa, com o tempo ele foi ali conhecendo a sua terra e depois ele teve um encontro com Deus. Moisés, e muitas vezes, ele fica furioso com o povo, né? Tem hora ali que ele fica muito bravo, inclusive ele não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu a voz de Deus, em vez de tocar na rocha, ele bateu com muita força, ele se irou, né, ali com o povo e deixou o pecado tomar conta do seu coração. Então, aí a cantora, ela vai lá para Salmos, né, para falar sobre Davi estar na presença do Senhor, então foge um pouco do contexto, né, está em Moisés, depois foge um pouco da história, do contexto, né? E o interessante é que quando você analisar uma música gospel, é legal você verificar o contexto, né? Se não foge muito daquilo que está estabelecido ali como história, né? A aplicação a Deus e tudo mais. Outra coisa também é que essa música segue os parâmetros worship. Ah, tá muito bem claro isso, né? Repete muitas vezes o refrão, lá no final, repete 16 vezes, sabe? Algo absurdo. O clipe da garota tem, eu acho que é 8 ou 9 minutos, algo assim, e a repetição atrás da outra. Eu não gosto muito dessa pegada worship, porque essa pegada meio worship aplica muito toda a música ao refrão e fica só nisso. Repete 10, 15 vezes, em algumas vezes, e a história, né, a narrativa, para chegar no refrão, se perde completamente. E essa composição da Gabriela Rocha também se aplica a essa forma de worship, né, de louvar a Deus, que vem lá da Austrália, da Califórnia e tudo mais, que uma banda que fez muito sucesso, e ainda faz, né, é a banda Hillsong, né. Então, a história foi bem elaborada, né, e tudo mais, só que a história é pequena, e depois enfatiza somente o refrão. Ok, a narrativa é bíblica, a composição é bíblica? Sim, é. Mas cuidado com essa pegada worship, tá? Que as pessoas ficam ali só cantando refrão, 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 e depois não tem mais história na composição. E isso é perigoso para qualquer tipo de música. Por exemplo, se você for olhar os hinos da harpa, né, vai ter a história, né, ou a narrativa, 1, 2, 3, 4 vezes, e depois tem um refrão. Então, conta uma história ou fala sobre um assunto, aí volta pro refrão. Aí conta a história de novo, volta pro refrão. E aí vai indo. Então, sabe, tem uma continuidade, tem um porquê de fazer aquilo. Agora, essa pegada worship fica só no refrão. Só no refrão. Parece que o que mais importa é o refrão. Mas, queridos, é muito bom ter a Bíblia nas músicas. Isso é muito importante. Então, gente, é isso daí. Fizemos a análise da música da Gabriela Rocha, Me Atraiu. E eu quero agora que você também seja um pouco criterioso quanto à sua escolha de músicas, né, gospel. Então, olhe
ali a música gospel, veja como que está no texto bíblico, se está coerente. Tem muita gente que está cantando heresia por aí e não sabe. Então é muito triste quando eu vejo uma pessoa que faz parte ali da liderança do louvor e não faz análise das músicas que serão cantadas no domingo, ou no sábado, ou nas quartas-feiras. Isso é muito triste, porque tem que ter Bíblia, né, na composição. Sendo assim, eu espero que você tenha gostado dessa análise, tá? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E você também pode ir lá em nosso Instagram e mandar ali a sua sugestão, tá? Para que nós possamos analisar a próxima música. Siga o nosso Instagram, tá bom? Pregando as Escrituras Oficial com 2 Fs, tá bom? E lá você pode mandar a sua sugestão. E não se esqueça de nos seguir lá, porque é lá que a gente vai enviar os próximos vídeos. Sendo assim, muito obrigado e que Deus te abençoe e que Deus abençoe também a sua família. Até mais.